Daniel, capítulo 3, dos versículos 13 em diante, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se, adorem a imagem que fiz, mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisa nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou os soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas quando o rei exigia urgência, mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, e ela permanece na glória do Pai. E pelo teu Espírito Santo nós vamos compreender esse texto. Eu oro e peço que o seu Espírito Santo ministre cada vida, cada alma, cada coração aqui esta noite. Assim nós oramos, que não seja a minha fala, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras guiada e movida pelo teu Espírito Santo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, querida Igreja de Cristo, é uma passagem maravilhosa. Todos nós já conhecemos esta mensagem. Essa palavra tem como tema fidelidade até na hora da morte. Quando nós olhamos para esta mensagem, queridos, eu quero lembrar a você que estes homens são nobres, são amigos do profeta Daniel, são homens que vieram de Israel, homens nobres, filhos de pessoas nobres, foram escolhidos para ter uma patente separada no reinado babilônico, aqui em Nabucodonosor. Nós vamos entender nesta mensagem que este povo está cativo por juízo do Senhor.
Nós lembramos de Neemias, rei que antecedeu Natanael, e Natanael, assim por sua vez, é levado como rei, sucessor de rei Ezequias, Ezequias. É levado todo o seu povo, assim como rei, cativos para a Babilônia, se eu não me engano, em 3 levas. Eles foram na segunda leva de judeus. Esses homens, se você virar a sua Bíblia, nós vamos conhecer eles quando eles, irmãos, não se vendem, não se alimentam, irmãos, da comida que foi oferecida a eles. Aqui é a segunda prova que eles estão passando. Nós vamos lembrar que o rei, por ver em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes originais, Misael, Ananias e Azarias, eles não se vendem, não corrompem os princípios cristãos. Quando eles entram na Babilônia, mesmo como escravos e cativos, apesar de ter os seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel para Beltsazar, eles não se corrompem, mesmo vendo, irmãos, as iguarias de um rei servida a eles. Eles não se corrompem, eles não comem aquelas coisas que eram oferecidas a eles, porque eram coisas oferecidas a idolatrias. Eles não se vendem a isso, não deixa saltar os olhos tudo que era oferecido a eles, mas eles se conservam em santidade o Senhor e a sua palavra. Quando nós olhamos para essa mensagem, irmãos, Daniel 3, especificamente no versículo 25, a vida espiritual antes, durante e após a fornalha, ela continua a mesma. A vida espiritual antes, durante e após a fornalha precisa ser a mesma, irmão. A vida espiritual nossa, a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso compromisso, a nossa comunhão com Deus, irmãos, precisa ser a mesma. Não pode mudar, nem antes da fornalha, nem durante da fornalha, e nem após a fornalha. Este versículo 3, 25 vai dizer assim: respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a filho dos deuses. Bem, essa é a garantia que temos. Se permanecermos em reverência, em santidade, em obediência à palavra do Senhor, o 4º homem estará junto de nós todos os dias da nossa vida. A presença de Deus manifesta em nós é que garante a nossa vitória. Esta semana, se eu não me engano, no domingo de manhã, nós falávamos justamente disso. Josué capítulo 1. O que garantia ele não ser, irmãos, aborrecido, não ser vencido, o que garantia ninguém poderá ir contra você, ninguém poderá revidar contra você. Quem garantia? Não era só Josué, não era a sua força, não era a sua coragem que Deus disse: tenha força, tenha coragem, tenha fé. Não, o que garantia Josué vencer é a presença de Deus. Quando o Senhor diz, Josué capítulo 1, versículo 6, eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, tão somente se esforça para não afastar de você o livro desta lei. Me parece, louvado seja Deus, que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel tomou para si essa responsabilidade e aprendeu direitinho. Louvado seja Deus, colocou em prática o que ouviu dos seus antepassados. Não te aparte de você o livro desta lei, mas medite nela de dia e de noite. Louvado seja Deus, aprenderam direitinho, glória a Deus. Não foi a estátua gigante de um homem glorioso, cheio de glória, cheio de si, cheio de marra, cheio de poder,
que fez eles se curvarem, não foi a comida oferecida de um banquete maravilhoso que fez eles se debruçarem na gula. Eu não sei o que você tem sentido, o que você está passando, o que está levantando contra a sua vida, qual é a sua dificuldade esta noite, o que você tem enfrentado, o que Satanás está oferecendo a você, o que o teu pensamento oferece a você, o que o teu coração oferece a você. Mas esta noite o Senhor está se lembrando que uma vida espiritual, para ter saúde, não pode se vender a corrupção deste mundo, não pode se aceitar o prato de Satanás, não pode se vender nem antes, nem durante e nem após a fornalha. Se você quer vitória dentro da fornalha, sejamos obedientes à palavra do Senhor. Coloca em primeiro lugar os princípios cristãos sobre a tua vida. Se você quer vencer durante a fornalha, os princípios cristãos precisam prevalecer. Louvado seja Deus. Se você quer sair da fornalha e contar vitória, os princípios cristãos precisam prevalecer sobre a minha vida e a sua. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, a história de Sadraque e Mesaque e Abednego, irmãos, é um testemunho poderoso de fé e de fidelidade. De fé e de fidelidade. Você vê que estes homens entraram na fornalha, irmãos, tendo uma só certeza. Uma só certeza. Estou sendo obediente à palavra de Deus. Essa era a única certeza que eles tinham. Não, irmãos, eles tinham certeza que ia sair de lá vivo. Não, a Bíblia não diz isso. Versículo 16, parte B. Ó Nabucodonosor, quanto isto, não precisamos nem responder se, ou seja, poderá, ou seja, talvez, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, ou seja, é a decisão dele, poderá, talvez, certamente, se quiser nos livrar, então nos livrará da fornalha, nos livrará do fogo ardente das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre da fornalha, fique sabendo, ó rei, que não prostaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor se levantou. Louvado seja Deus. Crente que tem a palavra não tem medo da vida. Crente que tem a palavra não tem medo da morte. Crente que tem a palavra não tem medo do desemprego. Crente que tem a palavra não tem medo da doença. Crente que tem a palavra não tem medo dos problemas que batem à sua porta. Crente que tem a palavra não tem medo de arma nenhuma. Crente que tem a palavra tem medo de pecar na presença do Senhor. Crente que tem a palavra tem medo de perder a presença de Deus. Crente que tem a palavra tem medo de sair da presença do Senhor. Crente que tem a palavra tem medo de desobedecer a própria palavra de Deus. Crente que tem medo da palavra, que tem a palavra, não tem medo de amanhecer doente. Louvado seja Deus, porque sabe que a palavra estando no teu coração, a palavra traz conforto, a palavra traz obediência, a palavra traz proteção, a palavra traz a luz, a palavra traz o caminho, a palavra traz a vida, a palavra traz Jesus Cristo, a palavra traz salvação, a palavra traz santidade, a palavra traz reverência, a palavra aproxima eu e você de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito e adorado seja, louvado seja Deus. E estes homens compreenderam. Mas tem muito crente por aí que não faz isso. Tem muito crente por aí que pega a palavra e diz assim, ó, Deus prometeu, Ele vai cumprir, só vive atrás da promessa, não vive atrás da obediência. Louvado seja Deus. Não quer sacrificar a sua própria carne, não quer andar com a sua cruz aos ombros, mas quer que os outros carreguem. E tem aquele que pega a sua cruz e quer colocar nas costas de Cristo, quando Cristo diz,
pegue a sua cruz e siga após mim, porque eu estou levando a minha. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, estes jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente. Quero lembrar a você que eles eram crentes. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Quero lembrar a mim e a você que eles eram crentes. Mas o ato de ser crente, o compromisso que eles tinham com Deus, a obediência na palavra, não livrou eles da fornalha. Você já parou para perceber que a fornalha que você está vivendo hoje é a permissão de Deus, mesmo sendo crente? A tempestade que eu e você estamos vivendo é a agenda de Deus para a nossa vida. A fornalha que eu e você estamos vivendo é a agenda de Deus para a nossa vida hoje. Será que você não consegue perceber que o que Deus permitiu em sua vida é uma agenda da sua palavra? Louvado seja Deus. É nela que Deus vai aparecer para você. É nela que o Espírito Santo de Deus vai aparecer na sua vida. É nela que Deus vai manifestar a sua presença. É dentro da fornalha que o teu coração aquece. É dentro da fornalha que você chora aos pés do Senhor. É dentro da fornalha que você tem relacionamento sincero para com Deus, e é dentro da fornalha que Deus cumpre a tua palavra na sua vida. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. É dentro da fornalha, mas o crente é preguiçoso, o crente é ansioso, o crente não quer passar na fornalha, mas o Senhor pega nós pelas mãos, nos lança na fornalha, para que a glória dele se manifesta. A glória de Deus vai manifestar em sua vida, a glória de Deus vai manifestar em você, a presença de Deus vai encher o seu coração esta noite, a presença de Deus está invadindo a tua casa, o teu coração já está queimando, já está pulsando, você está entendendo a tua prova, você está entendendo a tua agonia, você agora está entendendo a sua fornalha, você está entendendo agora o porquê é que você está passando por essa tempestade. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Crente que não passa por prova, não tem experiência em tormenta. Crente que não passa na fornalha, não tem experiência no fogo. Crente que não consegue viver submerso, irmãos, com os pés dentro da água, não sabe o que é atravessar pelo mar. Tem que passar para saber o que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus. É como se colocasse alguém para pregar uma palavra e que nunca abrisse uma Bíblia. Ser crente sem ser provado, nunca experimenta Deus, não passar por prova, não sabe o que é ver a glória de Deus, não ter problemas da saúde, não sabe o que é ser curado por Ele, não ter uma porta de trabalho fechada, não sabe o que é Deus sendo provisão em meio ao caos, não tendo salário para comprar o gás, não sabe o que é engolir seco, mas dizendo: o Senhor está em minha vida, portanto tudo que o Senhor prepara para mim e você é para aprendermos em meio ao caos, é para passar pela fornalha. Louvado seja Deus. Ser crente na bonança, todos nós podemos. Agora queremos ver ser crente quando a porta está fechada, o coração está quase parando, as cadeias estão fechadas, as portas fechadas, os ferrolhos das portas, e você tendo que orar para o Senhor ser sua provisão. Crente tem que ser provado, sim, para saber que é na prova que Deus aparece, que é na prova que Deus nos solta, que é na prova que Deus nos absorve, que é na prova que Deus é provisão, que é na prova que Ele é libertação, que é na prova que Ele é visita constante dentro da nossa alma. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que estes jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente,
por recusarem se prostrar diante da estátua de ouro erguida por Nabucodonosor. Contudo, sua confiança permaneceu inabalável. Tem muito crente, eu e você às vezes somos assim, porque achamos que temos um relacionamento com Deus, porque achamos que Deus ainda visita o nosso coração, não queremos ser provados, nós não debruçamos. Eu lembro, irmãos, do capítulo de Jó, todos os primeiros capítulos, se eu não me engano, até o 3, Satanás levantou 5 teses contra Jó. É só você ler a Bíblia. 5 teses. A primeira, que ninguém adora a Deus quando os filhos morrem em um só dia. O Senhor permitiu que a casa desabasse e os seus 10 filhos Jó enterrou em um dia só. Em um só dia, Jó enterrou os seus 10 filhos. Deus deu, Deus tirou. Bendito é o nome santo do Senhor. A primeira tese caiu por terra. Satanás então encontrou-se com Deus junto com os filhos de Deus, que eram os anjos. O Senhor perguntou: de onde você vem? De rodear e passear pela terra. Tem visto o meu servo Jó? Sim. E Deus agora vai tomar Jó como seu advogado e vai dizer: homem temente, fiel, que não nega a minha palavra, justo, um bom pai, um bom marido, um bom patrão. O diabo vai dizer assim, esta é a segunda tese: ninguém adora a Deus quando não tem dinheiro. Então o Senhor disse: então toca nas suas finanças. Satanás foi lá, levou todo o gado, todos morreram, Jó perdeu tudo. A resposta dele para Satanás: Deus deu, Deus levou, bendito é o nome santo do Senhor. Pela terceira tese: ninguém adora a Deus quando se tem amigos do lado. Não, adora sim, louvado seja Deus. Os amigos aguentaram ver Jó daquela maneira por 7 dias, irmãos. A quarta tese: ninguém adora a Deus, irmãos, quando se tem saúde. Todo mundo adora. O Senhor disse: toca nele, mas não toca na sua alma. Então Satanás veio em Jó, tocou no seu corpo, e a Bíblia diz que a lepra era uma só ferida da cabeça à ponta do pé, e ele coçava com um casco de telha. O seu corpo cheirava mal, mas ele estava lá. A quarta tese estava acontecendo. A quinta: ninguém adora a Deus quando não se tem mais ninguém. Só sobrava a tua esposa. Jó sem amigos porque não aguentou ficar lá. Acusaram Jó: você está nessa situação porque você é um pecador miserável, você traiu a sua esposa, você é um louco e matou os seus filhos, você rouba das viúvas. Aguentaram por 7 dias, abandonaram Jó doente, sem saúde. Agora sua esposa Jó amaldiçoou o seu Deus e morre. Não, como louca fala tu. Não, o Senhor também deu o bem, não poderá fazer o mal. Bendito seja o nome santo do Senhor. As 5 teses de Satanás caiu por terra. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a circunstância da sua vida. Tem 2 caminhos a mim e a você esta noite: ou escolhemos ficar do lado de Deus e a sua palavra, obedientes a Ele, ou aceitamos a tese de Satanás, que o crente é interesseiro, que só vive a Deus, só adora porque Ele abençoa, porque Ele cura, porque Ele tira o filho da droga. Não, irmãos, nós adoramos o Senhor porque Ele é o nosso Pai. Ele nos amou primeiro. Antes de nós existirmos, o Senhor era o que era, o sou o que sou já existia. Ele escrevia a sua
história, Ele escrevia a minha história, Ele contava todos os meus dias, Ele contava todos os seus dias, e nenhum dos seus planos pode se frustrar. A tese de Satanás cairá por terra hoje, contra a sua vida e contra a minha vida, se formos obedientes à palavra do Senhor, e não nos curvarmos para Satanás. Não, irmãos, sejamos obedientes à palavra do Senhor, então a tese de Satanás cairá por terra na sua vida hoje, cairá por terra na sua vida agora. Não aceite o prato de Satanás sobre a tua vida, repudie o diabo, a sua oferta, recuse o que vem das mãos de Satanás, e Deus te dará vitória, e o nome de Deus será glorificado. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Amém. Confiança para nós, irmãos, em Deus é tudo, na sua palavra. A confiança na sua palavra. Esta narrativa nos ensina que em nossa caminhada espiritual, irmãos, nós enfrentamos problemas, momentos durante, dentro e após a fornalha. Cada fase da nossa vida exige uma renúncia, exige de nós atitudes que revela Deus em nós. Cada fase da nossa vida. Mas tem crente que não consegue enxergar isso. Às vezes eu e você somos assim. Quando uma porta se fecha, em vez de nós revelarmos Deus em nossa vida, nós revelamos quem somos. Nós revelamos as nossas fraquezas. Nós revelamos a nossa timidez, o nosso pecado, o nosso orgulho. Nós revelamos as nossas mazelas, as nossas imundícies, quando deveríamos revelar Deus em nós. Sabe, irmãos, esse texto de Jó é maravilhoso. O diabo levantou teses da vida de Jó, falando que seus filhos, ele não servia por causa dos filhos, ou melhor, se tirasse os filhos, ele saía da presença de Deus. Se tirasse o dinheiro, ele saía da presença de Deus. Se tirasse a sua casa, ele saía da presença de Deus. Se tirasse a sua saúde, ele saía da presença de Deus. Se tirasse os amigos, a esposa, em todas elas, Deus venceu. Em todas elas, Jó foi advogado de Deus. Você tem ideia que é isso? Olha a nossa responsabilidade como cristão, irmãos. E esse texto de Sadraque, Mesaque e Abednego se repete. A mesma situação. Entraram, irmãos. Jó foi sem saber. Jó não sabia que Deus estava testando ele. Mas entrou, irmãos, com coragem. A confiança em Deus faz isso no crente. Nós atravessamos as nossas tempestades por permissão de Deus, e Deus nos garante vitória, irmãos. E então advogamos. De que maneira? Demonstramos ao mundo quem está em nós, o porquê é que estamos de pé. Talvez você não sabe por que você ainda está de pé. Talvez você não tenha ideia por que você ainda continua na presença do Senhor. Não é porque você é melhor que eu, não é porque eu sou melhor que você, não é que somos melhores que esse ou aquele, é porque Deus está conosco. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim como eu fui com Abraão, assim serei contigo. Assim como eu fui com Elias, assim serei contigo. Assim como eu fui com Eliseu, assim serei contigo. Assim como eu fui com Jó, assim serei contigo. Louvado seja Deus! Essa é a palavra do Senhor, que nos revela que a nossa vida espiritual é composta por diferentes fases da nossa vida. E cada uma delas, irmãos, exige um posicionamento coerente com a nossa fé. Como servos de Deus. Não é a prova, irmãos, não é a prova que pode nos afastar do Senhor.
a prova, em tese, em si, ela visa nos aproximar do Senhor. É o Senhor que permite a fornalha para nós aproximarmos do Senhor. Se você está vivendo essa situação, esta fornalha na sua vida é para aproximar você do Senhor, não para afastar. O que visa nos afastar da presença de Deus, biblicamente dizendo, sabe o que é? A tentação. A tentação visa nos afastar do Senhor. A prova não. A prova visa nos aproximar de Deus. Portanto, se você está aqui esta noite e a tua fornalha foi aquecida 7 vezes mais, ao invés de você estar saindo dela, ela está piorando, o Senhor está dizendo, se você ficar em comunhão ainda mais esta noite, em reverência, o Senhor, você vai enxergar o quarto homem dentro da sua prova. O quarto homem está se revelando a você esta noite. Jesus é o quarto homem dentro desta fornalha. Que palavra poderosa, louvado seja Deus. O Senhor está arrancando as escamas dos seus olhos, para que você veja quem está contigo, o homem de Nazaré, o grandão da Galileia, louvado seja Deus, Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho de Deus, louvado seja Deus, é Ele que está andando conosco, de mãos dadas, louvado seja Deus, fique com Ele, Ele é a garantia da sua vitória, Ele é a garantia da nossa vitória, Ele é a garantia da vitória da igreja, Ele é a garantia daquilo que nos falta, Cristo vai suprir. O que é a minha paz? A paz que excede todo entendimento, louvado seja Deus. Já viu alguém na fornalha em paz? Os crentes. Que crente? Que tem uma vida piedosa, que anda dentro da fornalha, crendo que o Senhor está com ele. Ande com o Senhor dentro da fornalha, passe com Ele na provação, esteja com Ele no momento difícil. É Ele que garante a sua vitória, é Ele que é a paz que excede todo entendimento. Não deixe que as teses de Satanás vençam o que está no seu coração. Talvez a sua incredulidade tenha gerado desconforto em sua vida, mas o Senhor está dizendo, louvado seja Deus, passe por esta fase, passemos por esta fase, louvado seja Deus. Está difícil esta fase da sua vida, mas preste uma atenção, antes de serem lançados da fornalha, os amigos de Daniel estavam em uma posição de conforto, morando na Babilônia, eram homens reconhecidos, eram homens nobres. Quantos de nós que antes de entrar na fornalha vivemos uma base de conforto, não lembramos do Senhor, não oramos da madrugada, quando convidados para ir um culto ao adorar, nós temos dor na coluna, dor de cabeça, dói tudo, mas não vamos à igreja. Ou seja, crente que vive no conforto, Deus balança ele qualquer hora. Não dá para viver no conforto. Deus quer eu e você no confronto. Deus nos chamou para a espada, chamou para nós levar a sua palavra, chamou nós para quebrar as teses de Satanás. Louvado seja Deus. Crente que vive no conforto, se preocupe que Deus precisa ter um encontro contigo. Fomos chamados para guerrear, fomos chamados para viver a palavra do Senhor. Crente não vive no confronto, no conforto, crente vive da espada na mão. Louvado seja Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no conforto, foram levados como nobres, comiam, vestiam bem, viviam bem, dormiam bem, moravam bem, porque vieram de Jerusalém, de Israel, como nobres. Eram homens inteligentes, assim como Daniel, entre 120 presidentes, em terceiro lugar ele era o primeiro, entre 3 ele era o primeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego não era diferente, foram escolhidos, olhava para os dentes, para a roupa, para o falar, para o agir, para o andar. A Bíblia declara bem certo que eu e você somos um povo diferente, especial e de boas obras. A escolha fez isso comigo e com você. Não é que sabemos falar, não é que temos condições, não é que somos bonito ou feio, nada disso. O Senhor que nos comprou, a estes redimiu, a estes justificou, a estes, louvado seja Deus, cuidou, tratou, te deu uma nova veste, um palavreado novo,
novo, um comportamento novo, um pensamento novo. Tu és filho de Deus, tu és filha de Deus, chamado do Altíssimo, um povo agora zeloso, especial, de boas obras. Vivemos numa Babilônia chamada mundo. Aqui é para sermos diferentes, o luz do mundo e o sal desta terra. Louvado seja Deus. Se vivemos na Babilônia, damos testemunho de Cristo em nossa vida, porque somos peregrinos aqui, não somos deste lugar, nós somos cidadão do céu. Louvado seja Deus. A Babilônia é o mundo, estamos dentro da fornalha, agora é abismo, agora é vale, mas é no vale que damos a certeza que temos Cristo dentro do nosso coração. Louvado seja Deus. É no abismo, é na fornalha, é no vale que mostramos quem está em nossa vida, que somos a luz do mundo e o sal desta terra, que somos fiéis ao Senhor. Porém, irmãos, muitas das vezes, antes da prova, é muito fácil servir o Senhor. Antes da prova, é muito bom adorar o Senhor. Antes da dor, do diagnóstico, tudo vai bem. Mas depois que o diagnóstico chega, depois que o luto aparece, depois que o prejuízo aparece, depois que a perca do emprego acontece, já não somos mais, eu e você, o mesmo crente, já não somos mais o mesmo adoradores, já não pregamos mais com tanta virtude, já não tocamos o nosso instrumento com tanta virtude. Esses dias eu estava em Sorocaba adorando a Deus, cantando o terceiro hino antes da oração. Na última frase, o Espírito Santo de Deus visitou meu coração, não consegui cantar mais, e foi inesperadamente. Por que isso acontece, irmãos? Porque o Senhor não tem hora, nem momento, nem dia para nos visitar. A qualquer momento Ele nos visita, provado ou não. Temos que estar preparados para receber a visita do Espírito Santo a cada momento. Eu não sei o que você está vivendo, se você está com uma vida boa, tudo em paz, emprego bom, casa boa, os seus filhos sem problemas, seu casamento em paz. Se você está aqui de passagem ouvindo este culto e não sente o seu coração balançar, não tem nada bem, tudo que você está vivendo é só aparência. Deus precisa tocar no seu coração, o seu coração precisa pulsar, a sua alma precisa regozijar, a sua mente precisa ser levada cativa aos pés da cruz, para meditar no sacrifício de Jesus. Agora sim, se isso acontecer em sua vida, uma destas alternativas for sim, Deus está em sua vida, está agindo no seu coração. Crente sem relacionamento é um crente vazio, crente sem relacionamento é um crente sem Deus, crente sem relacionamento é um crente vazio de Deus. Mas esta noite o Senhor está dizendo, como é bom, né? Está tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, quando não tem a presença do Senhor. Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra, que se Ele permitir tocar em sua vida hoje, se alguma porta se fechar em sua vida, você vai adorar o Senhor. Se alguma prova entrar em sua casa hoje, você vai adorar o Senhor. Se alguma porta se fechar amanhã, você vai continuar adorando o Senhor. Oh, aleluia! Se a resposta da alternativa é sim, então o Senhor está confirmando, você é o meu filho, você é a minha filha, ama a sua vida, louvado seja Deus, e a sua alma. Deus está conosco, louvado seja Deus, e a sua presença manifesta no nosso coração, jamais faltará, é graça de Deus, louvado seja o Senhor. E isso é maravilhoso, louvado seja Deus, é maravilhoso. Eles não negociaram a sua integridade, muito pelo contrário, eles continuaram espiritual, e a segurança era o seu status. Que status de segurança? Deus está comigo, se viver ou se morrer, Deus está conosco. Eu só não quero negar o nome do Senhor. Será que estamos prontos, irmãos, para abrir mão da nossa zona de conforto? Em alguma área da nossa vida está tudo bem. Será que estamos prontos para abrir mão desta zona de conforto e entrar dentro de uma fornalha e continuarmos sendo crente? Será que a qualquer hora o Senhor pode bloquear essa nossa zona de conforto para testar a nós? Provar um filho, fechar uma porta, um diagnóstico? Será que estamos prontos?
Eu quero confessar à igreja que eu não, ainda não. Por quê, irmãos? Porque nós somos fracos. Mas eu quero dizer assim, que se Deus permitir isso em minha vida, diante da igreja, aqui estou. Será que estamos prontos para Deus quebrar algum conforto nosso, para nos atrair para Ele? Será que estamos prontos como esses homens? Vir aqui dizer para você que a sua fornalha vai se apagar, qualquer um pode falar. Mas refletir de fato o que esse texto diz, talvez nenhum de nós estamos prontos. Ninguém quer sair da cadeira do trono, ninguém quer sair da rede, ninguém quer deixar uma sombra fresca, ninguém quer deixar um jarro de água limpa e gelada para um lugar inóspito da terra, atravessar deserto, comer migalhas. Ninguém quer andar com um sapato furado. Mas e se Deus estiver dizendo que para ter a mim e a você, precisa fechar algumas zonas de confortos da nossa vida, algumas portas de confortos? Ou será que cedemos à pressão do mundo e trocaremos tudo por comodidades? Há uma pergunta do Espírito Santo e da sua palavra. Esse texto quer dizer exatamente isso. Será que nós vamos à igreja porque Deus ainda está abrindo portas sobre a nossa vida? Será que vamos à igreja porque Deus ainda está preparando, mesmo que pouco, uma despensa? Será que ainda vamos à igreja porque ainda Deus está preparando os R$30 de gasolina, 50? Ou vamos à igreja por causa de Jesus? Adoramos a Deus pelo fato de quem Ele é, o nosso Deus. Que tese hoje Satanás poderia levantar contra a sua vida na presença de Deus, contra Deus, e nós cairíamos? É uma pergunta do Espírito Santo, é uma reflexão para nós. A fornalha, a Bíblia diz que não paralisou eles, não permitiu que as dificuldades os prendessem e os fizessem abandonar a fé. Se você está passando circunstância na sua vida desta maneira, não abandonemos a nossa fé. Não abandone o Senhor. Vir aqui dizer que a sua vida vai voar, o seu cativeiro vai ser transformado, a fornalha vai se apagar. Você está cansado de ouvir isso? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos ouvindo a mesma coisa. Tem gente aqui que tem até medo quando fala Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, sempre a mesma coisa. Hoje a palavra está dizendo que eu e você devemos ter uma vida espiritual antes, dentro e fora da fornalha, porque o que está conosco é poderoso para fazer eu e você vencer. Em nome de Jesus, esta é a mensagem. As teses de Satanás contra Deus ao seu respeito cai hoje para a glória de Deus. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.